Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Você já parou para pensar quanto vale o seu empenho no esporte? Para nossa entrevistada, vale ouro. Triatleta e maratonista, ela decidiu se especializar em design de joias esportivas. Luciana Cachem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui, recebido esse convite, estou muito honrada. Muito obrigada. Eu já estou percebendo, inclusive, que você usa uma de suas joias, já veio com ela, né? Com certeza, elas me acompanham durante todo o dia, assim, não tiro nunca. Provavelmente relacionada a algum momento marcante para você no esporte. Sempre, né, Sérgio? Inclusive a ideia que eu tive de começar esse negócio, ela veio justamente dessa necessidade que eu sentia como atleta amadora, né? Assim, o esporte sempre esteve na minha vida desde pequena. Eu faço triatlon há 15 anos, corro há mais de 20 anos e, assim, eu senti uma necessidade de eternizar essas conquistas, de mostrar que eu pertencia a essa tribo de alguma forma, né? E foi assim que surgiu a ideia de fazer as joias, né? Então, elas com certeza representam algum momento da minha vida. Muita gente gosta de fazer uma tatuagem. Você foi para um outro lado, um lado diferente, que é o de fabricar joias. Exatamente. Bacana. Você já se inscreveu no nosso canal? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assista a episódios anteriores. É muito importante a sua participação. A gente está no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Então segue a gente. Hora de ativar o Modo Corrida. Bom, Lu, você falou agora no início que o esporte está sempre presente na sua vida. Então, obviamente, começou antes da paixão por joias. Sim, desde criança, né? Eu estudei numa escola marista no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Somos, né? Somos. E, assim, o esporte, o marista, ele sempre desenvolveu muito essa parte esportiva, né? Eu fiz várias modalidades, participei de vários campeonatos, eu jogava handball, fazia natação, desde pequena, né? O colégio tem muito isso. Sim. Engraçado que o handball em colégio é quase que prioridade, né? Alguém aprendendo handball na maioria das escolas. Sim, no Rio, né? Corrida no não, né? marista, O atletismo não. quase nunca, mas um futebol, um handball, um basquete, esportes coletivos. No marista era assim, 6 meses natação para as meninas, né? 6 meses natação e 6 meses handball. Uhum. Então, assim, eu me apaixonei pelo handball, joguei durante todo o meu processo de escola, né? Assim, participava de jogos estudantis e tal, campeonatos entre os maristas, né? E depois na faculdade, né? Eu fiz Direito na UERJ e também representei a UERJ como faculdade e o Direito nos Jogos Jurídicos, sempre no handball. Então teve uma experiência boa, né? Sim. A corrida veio como? Quando? Então, eu mudei para São Paulo, já moro em São Paulo há 27 anos, 26 ou 27 anos, e tive meu primeiro filho. No meu segundo filho, eu senti um pouco de necessidade de perder peso, né? E aí fui procurar uma atividade... Só fazendo uma pausa aqui, você deu uma pausa também no esporte, nesse período, antes de vir para São Paulo. A gente está falando daquele momento seu de handball e até essa vinda para São Paulo. Então, eu joguei handball assim, até o final da faculdade, depois fiz mais 2 anos, porque você podia, nos Jogos Jurídicos, ter pessoas formadas, né? Então, eu jogava razoavelmente bem, então continuei jogando pela faculdade. Aí dei uma pausa no esporte coletivo, mas nunca na atividade física, né? Aí fui mais para musculação e tal. Academia, né? E mudei para São Paulo. Tive o meu primeiro filho, continuei a academia, né? E tudo. Mas assim, eu gostava, mas eu sempre fui aquela coisa do esporte, de desenvolver o esporte, sabe? E aí, no meu segundo filho, eu tive uma dificuldade maior de perder peso e falei, eu preciso procurar alguma coisa aeróbica para fazer, né? E aí surgiu a corrida na minha vida, assim, conheci um grupo de corrida onde eu moro, em Alphaville, e me encantei, assim, foi paixão à primeira vista. Isso foi mais ou menos 2005, 2006, mais ou menos.
Ah, então foi antes desse boom de corrida que a gente vive hoje no Brasil, né? Bem antes, bem antes. Uma outra realidade que existia na época, né? Assim, até com relação à participação de mulheres e tudo, né? Bem diferente do que é hoje, né? Aí você se associou a um grupo de corrida, uma assessoria, e começou a participar de provas já logo do início, não? Eu entrei no grupo, né? Descobri que tinha essa coisa de você participar de prova, né? Porque, assim... É engraçado isso, né? Quem não conhece, fala assim, que mundo é esse? E as pessoas que levantam às 5 horas da manhã de um domingo para ir correr, né? Exatamente, eu achava que só ia ter eu lá quando eu olhei uma multidão, né? Eu falei, nossa, né? Assim, e essa coisa competitiva do esporte coletivo, né, que eu trazia, ficou meio adormecido no período que eu fiquei fazendo só academia. Quando eu vi que a corrida tinha também essa ideia de superação, de você atingir o objetivo, de passar da linha de chegada, ganhar medalha, aquilo me trouxe a adrenalina de volta, aquele frio na barriga anterior da largada, né? Que aí eu falei, gente, é isso que eu quero, né? Então, fiz a minha primeira provinha de 5K em Alphaville, né? Com a minha família achando que eu ia chegar em primeiro. Todo mundo lá esperando, falando, nossa, ela não chega. Era fera no handball, imagina você, bom, tu também vai ser fera na corrida. E dali eu não parei mais, né? Porque eu realmente senti toda aquela emoção, aquela coisa que eu sentia quando eu jogava o handball, né? Pelo menos você fez uma cartilha direitinho, porque tem muita gente que começa com a sua primeira prova, uma maratona, uma meia maratona. Você não, foi cautelosa e começou com 5K ali. Comecei com 5K, de 5 fui para 10, de 10 para 15. Mas aí não tem como, né? Tem como. Aí foi picada pelo bichinho da corrida. Foi picada e não teve jeito, né? Bom, então, aqueles primeiros 5K, né? Como é que foi essa primeira corrida? Realmente, o que você sentiu? Você já tinha mais ou menos uma noção de como era? Alguém já tinha te explicado? Ou foi tudo elemento de surpresa mesmo? Não, eu já tinha uma noção de como era, porque eu fazia esse grupo, né, e tal, e foi em Alphaville. Alphaville, para quem não conhece, tem muita ladeira, né? Então, assim, tipo, a prova terminava numa ladeira e eu quase coloquei os bofs para fora. Assim, foi muito difícil a prova, né? E isso me trouxe ainda mais interesse, né? Porque eu falei, poxa, eu tenho que melhorar nisso aqui, aquela adrenalina, sabe, de ficar esperando, largar, e a satisfação de terminar a prova, de ganhar a medalha e a banana, entendeu? Assim, aquilo me conquistou. Isso é mágico, né? A gente falou dessa... Vai falar muito do seu trabalho como designer de joias, mas você é advogada. Sou advogada, sim, de Advogada formação. e exerceu a profissão durante muito tempo. Durante muitos anos eu exerci a profissão, inclusive eu vim para São Paulo por conta disso, né? Na época meu marido foi transferido e eu vim também transferido do escritório que eu trabalhava e fiquei no direito durante muitos anos. Até que eu tive o meu primeiro filho, depois meu segundo filho nasceu e ele teve um problema, nasceu prematuro extremo, com 1 quilo, ficou muitos meses internado, teve uma sequela auditiva e ali eu entendi que assim, era o momento de eu me dedicar a ele, né, e parei um pouco com o direito. Aí fez uma pausa que acabou sendo definitiva, a pausa no direito e migrou aí sim, mais tarde, pro design de joias. Sim. Já foi com esse perfil? Não, eu sempre fui apaixonada por joalheria. Desde pequena, assim, eu fazia as minhas coisinhas, eu fazia bijuteria, vendia e tal. Aí eu fiz um curso de ourivesaria quando eu ainda fazia faculdade, encantada com isso. No Rio mesmo? No Rio mesmo, né, da Paula Mourão. E aí no momento que eu tinha que decidir se eu ia seguir a minha carreira de advogada ou se eu ia para esse lado da ourivesaria, da joalheria, pesou, né? Isso a gente está falando de, sei lá,
mais de 30 anos atrás, assim, minha família tinha uma expectativa grande de que eu exercesse o direito, né? E ali, naquele momento, eu optei por exercer o direito. Mas, assim, a minha... Tinha mais advogados na família, não? Não tinha, não. Meus pais eram contadores, eu fui a primeira advogada. Então tinha uma expectativa, eu fiz uma faculdade muito boa, a UERJ, né? Assim, tinha um bom emprego, um estágio que me efetivou no escritório. Então, assim, naquele momento eu entendi que o meu caminho seria exercer o direito. Mas a minha paixão pela joalheria, ela ficou sempre dentro de mim, essa era a minha caixinha, sabe? Estava meio que adormecida ali. Eu sempre... Hibernando, hein? Hibernando, quase que hibernando, Sérgio. E assim, eu sempre muito estudiosa, fiz vários cursos online, eu era tipo a consultora das minhas amigas quando alguém queria comprar uma joia porque eu conhecia as coleções, eu sempre fui muito interessada. Realmente sempre foi uma grande paixão, né? Então ficou ali adormecido para depois florescer, né? E então essa sua relação com as joias, ela começou antes da corrida e do triatlo, né? Sim, bem antes. Na época que eu jogava handball ainda, né? Sim. E não tinha nada com relação ao esporte, né? Na verdade, era a paixão pela joalheria mesmo, né? Pela confecção e tal. Tá, mas aqui em São Paulo, aí quando você começou a pensar, puxa, eu acho que pode dar liga essa coisa de joia e esporte. Como é que veio essa sacada? Então, como eu falei, assim, meu segundo filho nasceu, eu tive toda essa questão, né? Optei por abandonar a minha carreira e me dedicar a eles, e eu não me arrependo em nada disso. Foram anos maravilhosos. Hoje meus filhos, um tem 24, outro tem 21. A gente é super parceiro, são 2 meninos. E o de 21, que tinha essa deficiência auditiva, que tem até hoje, né? Ele fez implante coclear, então ele tem um implante bilateral. Hoje ele trabalha comigo, olha que legal. Bacana. Ele está no último ano da faculdade de publicidade, estuda na SPM, é atleta também. Isso nada que eu ia perguntar, correm também? Não, ele nada pela faculdade, velocista, né? Certo. E o meu outro filho mais velho é economista, formado também, sempre praticou esporte, gosta muito de correr, de nadar, ele faz um pouquinho de cada, gosta de jogar tênis, ele está sempre variando, assim. Então, eu não me arrependo em nada de ter feito essa parada, me dedicado à minha família, né? Trabalhado em casa, que a gente fala, né? E nesse período, eu me dediquei muito ao esporte também, porque veio a corrida e aí eu me agarrei àquilo e aí comecei a correr, a fazer mais provas e tal, depois migrei para o triatlon, né? Até que em 2019 surgiu a ideia de que eu retomasse o meu trabalho, os meninos já eram grandes, né? Assim, esse ato profissional foi de quanto tempo? Quase 15 anos. 15 anos. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Acho que ainda é muito mais difícil para a mulher, né? A mulher retomar a sua participação no mercado de trabalho. E você deu uma guinada para uma outra área que não era a sua. Como é que foi? Foi difícil. Assim, eu tive muito incentivo, né? Incentivo familiar, incentivo de algumas amigas que enxergavam em mim esse potencial da joalheria. Que, como eu te disse, assim, todo mundo procurava, falava, me pedia conselho, sabe? Alguém queria comprar um diamante, alguma coisa, me pedia um conselho, porque sabia que eu era estudiosa do assunto, né? E aí, assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tinha 48 anos na época e me enchi de coragem, assim, e comecei meio por acaso também. Não foi nada, assim, 100% planejado. Foi acontecendo, sabe? O que eu acho que facilitou ainda mais o processo, né? Teve etarismo nesse momento? Você percebeu isso? Algum tipo de preconceito com você por estar iniciando uma nova profissão perto dos 50 anos? Não, eu nunca senti nada assim com relação ao etarismo. Assim, eu sempre eu falo que eu sou uma criança, assim, a minha mente, né, de criança. Eu sempre tive uma vibe assim bem jovem e tudo. E
porque eu fazia esporte, eu acho que o esporte ele te traz essa juventude, sabe? Assim, essa coisa de você estar sempre ligado, não tem muito a ver com idade, esse vigor, né? Esse vigor, não tem muito a ver com idade, com classe social, com nada, né? O que tem a ver é com o teu talento e a tua capacidade ali de superar os obstáculos, de correr, de definir uma prova, finalizar uma prova. Então, assim, quando eu resolvi, claro que me deu um medo enorme de não dar certo, né? E, assim, talvez eu não tenha sofrido nenhuma pressão externa, mas eu sofri uma pressão interna, de cobrança minha. Eu sou um pouco assim Será? também, ou muito assim também. Eu me cobro muito, muito, muito. Eu sou muito perfeccionista. Eu não sou de signo, mas vamos lá, você é de que signo? Eu sou canceriana. Canceriana. Essa tem canceriana. mais emoção, né? Sentimento. Nossa, copo cheio o tempo inteiro. Faço uma tempestade num copo d'água de uma forma assim. Então você chora quando termina a prova ou não? Durante, antes. Eu choro o tempo inteiro. Imaginei. Eu sou emocionada, assim. Mas eu me cobrei muito, né? Me cobrei, tipo, será que eu tô muito velha para começar? O que vai acontecer? As pessoas vão querer comprar alguma coisa que eu inventei, né? Assim, veio toda essa insegurança, né? Vem muito, né? Então, eu me cobrei mais do que a própria sociedade, né? Acho que até hoje acontece isso, né? Eu falo, eu acho que eu tô velha demais para isso, mas depois eu retomo e falo, acho que não, então vou continuar. 2019, então, que foi o marco para você criar esse projeto. Sim. Teve alguma coisa em especial que tenha motivado você? Teve. Na época, meu marido tinha aberto um hub de bike na internet, sabe? Assim, ele também é ciclista e tal, e ele estava montando um negócio. E tinha um símbolo, chamava Cycle, é o nome da empresa, e tinha um símbolo que era um símbolo do infinito com uma bicicleta. E aí eu olhei aquele símbolo e falei, preciso fazer uma joia. Porque durante todo esse período, não era ligado ao esporte, mas eu fazia as minhas próprias joias. Então, assim, eu sempre tive essa criatividade, assim, de desenhar e fazer minhas próprias joias, modificar uma joia que eu comprava, sabe? Eu tinha essa pegada. E aí eu falei, não, esse símbolo merece uma joia. Eu fiz um colar. Por coincidência, a gente tem uns amigos que são donos de uma fábrica de joias. Eles fabricam para joalherias, né? E ele também é ciclista. O mundo é pequeno, né? E aí eu comentei com ele, eu falei, olha, eu tenho uma ideia de fazer um símbolo e tal, você faz para mim? Aí ele fez esse primeiro símbolo. Aí eu comecei a usar o colar e todo mundo adorou. Aí, assim, algumas amigas falaram, eu quero para mim, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu tenho uma ideia. Assim, a minha ideia começou com ciclismo e com corrida, né? Eu falei, eu tenho ideia de fazer joias ligadas ao esporte. O ciclismo, principalmente porque a bike tem vários elementos, né? Então, a corrente, a catraca, o cassete onde troca a marcha, né? Então, assim, eu falei, minha cabeça tá, assim, lotada de ideias. Aí eu conversei com esse meu amigo, você faria para mim? Daria para fazer? Ele falou, olha, se você consegue desenhar isso... Aí eu falei, mais ou menos. Assim, não é muito... Eu falei, mas se eu não desenhar, eu posso levar os elementos? Ele falou, não, vamos ver o que você consegue fazer. E aí eu comecei. Desenhei, levei a corrente, levei as partes da bike, né? E do triatlon também eu já tinha ideia de algumas peças, corrida. Aí fui desenhando e ele foi executando. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou montar um negócio com isso, né? Aí eu fui fazer... Em 2019, eu fiz um Ironman, né? E aí eu usei as joias em Floripa. Aí eu usei as joias, né? Aí todo mundo gostou. Aí eu falei, bem, tem alguma coisa que vai rolar, né? E eu resolvi... Potencial. Tem potencial. Era uma ideia muito inovadora, porque Inovadora porque já existiam joias de esporte, mas não em ouro. E assim, eu fazia questão que fosse em ouro, porque eu acho que isso faz diferença para quem pratica o esporte. Porque a pessoa que pratica, ela não quer tirar.
Né? Ela tem uma vida mais agitada, ela quer fazer, e ela sua, ela vai, molha, enfim, faz um monte de coisas. E a bijuteria ou a prata, embora a prata até é uma semijoia, ela não aguenta o tranco, né? O ouro, ele tem essa coisa de ser mais resistente. Então, assim, por isso que eu sempre quis fazer em ouro, né? E aí começou o negócio, aí eu criei, coloquei o meu nome, Luca Shen, né? Falei, eu não vou vender, porque eu sou péssima vendedora. Aí eu falei, não vou conseguir vender. Então eu coloquei no site, né? Fiz um site pronto, contratei uma menina que me ajudou, e Instagram. E dali começou, né? E finalzinho de 2019, não foi bem final, acho que foi outubro, novembro. Outubro. Ia ser o primeiro 70.3 São Paulo, do Ironman. E eu tinha acabado de lançar, estava com as minhas pecinhas ali, acho que eu tinha umas 20 peças diferentes, né? De ciclismo, triatlon e corrida. Aí eu já fazia Ironman há muito tempo, conheci o pessoal, liguei pro Caco, que é o que coordena lá a parte das lojas, né? Eu falei, Caco, você consegue um lugarzinho para mim? Eu tô com uma marca e tal. Ele falou, Lu, uma semana antes, não vou conseguir. Eu falei, mas olha, é pouquinho, porque é uma mesinha e tal, sabe? Ele falou, peraí, deixa eu ver, não sei o que. Aí ele me ligou e falou, olha, Lu, eu consegui uma esquina para você, tipo, assim, você vai tá ficar... Bom. Eu falei, não, tudo bem. Tô satisfeita. Tô satisfeita, né? Aí eu não tinha nem mostruário, assim, não tinha nada para expor as joias. Eu peguei um aquário, coloquei de cabeça para baixo e levei lá na minha malinha. Fui sozinha, não levei vendedora, não levei ninguém, né? Cheia de joia para USP, né? Tem foto desse aquário com as peças? Acho que eu tenho, Vamos sim. mostrar. Aí fui para USP, né? Cheguei lá no evento e a loja oficial enorme estava assim. Eu estava na esquininha da loja oficial. E ali, assim, expus as joias. E aí vieram, né, os amigos, pessoas que a gente já conhecia, porque o mundo do triatlo é um mundo pequeno, né? Assim, todo mundo se conhece, né? E algumas pessoas interessadas, eu vendi, coisa que eu não imaginava, que eu fosse vender uma joia de ouro numa expo do Ironman, né? Assim, vendi e veio uma moça que ficou muito minha amiga, a Flávia, que é da Sportstar Bikes, que até fechou agora, mas era uma loja linda na Doc Lobo. E ela falou, estou encantada, eu quero as joias na minha loja. E dali, o pessoal do Ironman também, o Ricardo, da loja oficial, o Galvão, eles viram as joias e falaram, nossa, Lu, tem tudo a ver com a gente, mas você não pode ficar aqui nessa esquina e tal. Foi promovida. Fui promovida. Você não faria com o M-Dot, né? Porque naquela época eu não fazia, né? Aí eu falei, claro, nossa, meu maior, assim, orgulho, né? Fazer. E aí... Que é o símbolo, oficial do Ironman, mas que é uma marca, né? Aqui Sim. no Brasil é da Unlimited, né? O direito de uso da imagem, né? Então, Ironman Brasil. Aí eles me fizeram. Que é esse que você tá no pescoço, né? É esse aqui, Isso você tem que ter o direito de imagem para... você tem que ter um contrato com a Unlimited, né? Que é a empresa que tem o direito do Ironman Brasil, né? No Brasil. Posso contar uma história que é vergonhosa a meu respeito? Eu contei uma vez num podcast aqui. Eu terminei a primeira maratona que eu fiz, foi em 2021, a maratona de Nova York. Fiquei tão feliz e tal. Falei assim, cara, acho que... Aí fui naquela, tipo assim, que eu vou fazer uma tatuagem. Aí botei no Google, tatuagem, não sei o que, aí apareceu esse símbolo. Eu falei assim, gente, esse símbolo é lindo, eu vou fazer. Para minha sorte, eu não fiz, porque não é o símbolo da maratona, de um maratonista, né? É de Ironman. Eu falei, imagina se eu botasse isso no corpo, eu ou apagava, ou eu ia ter que fazer um Ironman uma vez na vida. Eu acho que você ia ter que fazer um Ironman. Você ia trazer uma encrenca para você. Porque eu acho o símbolo lindo, acho muito bonito. É lindo mesmo, Você ia trazer uma encrenca.
Agora aprendi, agora não, lá há um tempo eu aprendi. Mas enfim, aí você pegou o direito e passou a ser parceira neles. Não, aí assim, a gente ficou em negociação, só que veio a pandemia. É verdade, né? É verdade, 2020 pandemia. E aí eles falaram, Lu, não vai ter prova, foi aquela coisa, né? E eu continuei com a loja online, e aí 2020 eu produzi. Sabe, assim, eu tinha... Porque aí eu falei, não, eu quero mais esportes, aí eu fui criando, então hoje a gente tem mais de 15 modalidades esportivas, né? E aí eu fui produzindo, quase quebrei de tanto produzir, né? Porque, tipo, não estava vendendo, né? Mas foi um momento de criação meu. E aí, assim... A pandemia ela foi ruim como empresa, né? Mas, por outro lado, ela trouxe o hábito das pessoas de acreditarem na compra online, né? E assim, como eu não tinha loja física, eu coloquei minhas coisas na loja da Flávia, tá? Logo depois, assim, na Sportstar. E só que só tinha lá... A loja fechou também? Não, a loja fechou agora. Não, fechou com a pandemia. Fechou com a pandemia, exatamente, E aí eu fiquei... Eu acho que as pessoas começaram a comprar online, acreditar nessa compra online, né? Então, 2020 foi muito ruim, 2021, mas aí começou maio, junho, já começou a aquecer. E aí o pessoal do Iron voltou em contato, aí a gente começou com a loja online deles e fazia link, e eu fazia propaganda, eu já tinha desenvolvido a coleção com o M-Dot, né? A gente fechou o contrato em 2021. E 2022 voltaram as provas, né? E dali aí foi bem melhor, né? Porque eu participo de muitos eventos esportivos, né? Os do Iron vou em todos, são 6 eventos por ano, né? Vou dentro da loja oficial, hoje eu tenho um corner meu, né? Mas eu gosto muito de ir em expos de maratonas, de provas de corrida. O Iron são 6 aqui no Brasil? Um full e 5 70.3, né? Onde são esses? Esse ano, Curitiba, Brasília, Florianópolis, que vai ser o full, né? Aí tem São Paulo, Rio e Aracaju. Tá. Aí você tá presente em todos eles? Estou presente em todos eles, sempre, E, bom, você falou quantos esportes no projeto? A gente tem? Você tem? Por volta de 15 modalidades. 15? Aí você decidiu ampliar nesse processo todo ainda de pandemia e processos criativos. Vou ampliar. Fui ampliando. Vamos dar uma lembrada, então. Quais são os esportes que estão eu tenho homenageados no seu corrida, trabalho? bike, triatlon, né? Tem tênis, golfe, futebol, yoga, natação, tem? Natação, musculação. Tem vôlei. Tem vôlei, basquete. É outro esporte que eu adoro. Vôlei, basquete, crossfit. E já está pensando também em ampliar? Já tem alguns outros esportes? Eu recebo sempre, assim, muita gente pedindo, né? E quando eu vejo que é um esporte mais recorrente, às vezes eu faço também personalizado para quem pede, mas quando eu vejo que é um esporte recorrente, aí eu crio alguma coisa em cima, né? Assim. Então, ou e também um trabalho de pesquisa, né? Tem muita gente agora pedindo luta, eu não tenho ainda nada de luta, jiu-jitsu, assim, acho que está bem na moda, assim, o pessoal tem pedido bastante. Então, aí, quando eu vejo que tem uma demanda maior, eu já fico antenada para fazer alguma coisa. Aceito muitas sugestões, porque eu acho que é legal, né? Eu acho que as pessoas trazem sugestões também, então isso é interessante. Eu vi algumas que eu achei muito legais. A corrente da bicicleta é muito legal, né? O pezinho da musculação também essa corrente da bike, ela é um trabalho gigante, nossa, porque ela é exatamente montada como uma corrente. Se você desmontar a corrente, ela tem milhões de pecinhas. Então, assim, a gente faz molde de todas essas pecinhas para poder depois encaixar uma na outra e fazer a corrente, né? Então, é bem trabalhoso. Mas o resultado fica muito legal. Fica e você trabalha legal. Com ouro amarelo e ouro branco, né? E eu faço ouro amarelo, ouro branco, ouro rosé também.
também, e vendo muito, inclusive mais para homens, até o ouro negro, né? Que é o ouro branco com banho de ródio negro, que assim é um ouro mais discreto e às vezes a pessoa não está acostumada a usar, não quer uma coisa muito dourada, ou até mesmo com medo de um pouco de sair na rua e tal. Sim, e aí o pessoal tem optado bastante pelo ouro negro. E se associa a outros materiais também, como do cordão, você usa o quê? Couro? O que mais? Uso couro, uso silicone. Na verdade, assim, eu uso tudo que você pode usar direto. Então, tem pouca coisa de couro, tá? Eu tenho silicone, tenho corda náutica, né? As próprias correntes. Aí eu faço com fios de seda, como esse aqui que eu tô, porque aí você pode molhar e tudo bem, entendeu? Eu mesma testo as minhas joias. Passo as provas sempre com elas, assim, para ver se funciona, né? Se elas são confortáveis também, porque isso faz uma diferença, né? Para quem usa, então... Na sua cabeça, a ideia de fazer uma joia com uma peça como essa é para a pessoa não tirar mesmo, de preferência não tirar. Eu acho incorporar... que sim. Eu acho que é incorporar a personalidade, porque eu acho que a joia conta uma história sempre, né? Se a gente abre a nossa caixinha de joias, a gente sabe ali exatamente o momento que você ganhou, que você comprou, cada joia daquela. Pode estar ligado a um acontecimento, ou uma conquista, qualquer coisa, né? Assim, mas é visível, você ali na hora vem a historinha na sua cabeça. E com relação ao esporte, eu acho que é uma forma de você mostrar, assim, olha, eu sou dessa tribo, porque é pertencimento, né? Eu acho que é estilo de vida, né? Se você opta, como você falou, para você acordar às 5 horas da manhã para ir fazer uma prova de corrida ou uma maratona, às vezes a pessoa, nossa, era obesa, fez todo um processo para conseguir chegar naquele resultado, ou todo mundo tem uma história por trás. E aí você conquista aquilo. Nada mais gratificante do que você mostrar para o mundo, ou para você mesmo, né? Mas de preferência dando um recado para o mundo aqui, olha, eu sou maratonista, né? Assim, a gente tem a medalha de 42,19, eu falo, porque tem 190, né? Não é só Parou 42. E assim, é uma medalha que conta tanta história, né? Assim como o símbolo do Ironman, né? O que aquela pessoa passou no processo para cruzar aquela linha de chegada. É tão mágico, né? Você completar Bom, o Ironman nunca fiz, mas a maratona é uma coisa assim... A primeira, então, é um negócio... Você fala assim, meu Deus, eu tô... A linha de chegada ali na frente, eu fiz os 42, você chega em êxtase, né? Assim, que você pensa que não vai conseguir, né? E durante os treinos também, aqueles altos e baixos, né? Que você fala, meu Deus, vai aumentando o volume, aí você uma lesãozinha ali, outra... Né? Sempre, né? No caminho, as lesões, e você fala, gente, eu fiz 20, tô morto, como é que eu vou fazer o dobro disso? Sempre vem isso na cabeça, né? No dia você conquistar aquilo... Por que eu não vou correr uma meia? Muito mais fácil. O que eu tô fazendo aqui, né? Sempre aquela pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, assim, eu acho que é muito especial, né? E o mais bacana é isso, assim, que todos os meus clientes, todos, né? Assim, eu falo todos, que é a grande maioria, vem com uma história, né? Viram meus amigos, assim, principalmente os que eu conheço pessoalmente, tudo. E tem ali uma historinha guardada naquela peça, né? Ou porque foi presenteado, porque comprou e falou, eu mereço, eu sou dessa... Eu tenho esse estilo de vida e eu quero mostrar isso de uma forma, assim, suave, de uma forma que eu possa usar em qualquer momento, seja praticando esporte, seja no resto, porque ninguém é uma coisa só, né? Nós somos atletas amadores, então todo mundo tem uma vida ali depois, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu penso que a pessoa não vai tirar, né? Porque ela vai estar ali, então se ela dormir com a joia, tudo bem, né? Claro que tem toda uma conservação envolvida, né? Que você tem que conservar, mas a gente também dá uma garantia super estendida, vitalícia, então, assim, não tem muitos problemas com isso e a ideia é que a pessoa não tire mesmo. Bom, e no seu histórico de atleta, quantas maratonas você já completou? Então, antes de começar a fazer triatlo, eu fiz 9 maratonas. 9. Dá exemplo de algumas delas. Fiz Miami, Chicago, fiz a maratona da Disney 3 vezes. Que eu adorava. E também coincidia, né, com férias escolares, os meninos iam e tal. Fiz Rio. Fez desafio ou não?
Não, nunca fiz o desafio. Eu ia meio que para conseguir melhorar meu tempo e tal. Nunca me interessei muito por fazer o desafio. E fiz Rio, São Paulo, Porto Alegre. E a última foi aonde? Poxa, a última... Porque agora você está mais focada no porque triatlo então, e no Ironman? eu faço... foi muito interessante, assim. Eu comecei a correr, como eu te falei, foi 2006, eu acho, né? 2005, 2006. Aí eu fiz sei lá, uns 6 meses eu fui 5, 10, 15, mas eu sou muito do endurance, assim. Meu corpo é de corridas mais longas, assim, eu sou mais resistente do que rápida. E eu não, assim, nunca gostei muito de coração na boca e sempre consegui sustentar os ritmos por bastante tempo, né? Talvez, assim, eu tinha uma base esportiva grande, né? Sólida, de musculação, de handball e tudo, né? Aqueles treinos em arquibancada, treino das antigas, sabe? Então, assim... Quando eu vejo aquela escada em academia, eu falo, gente, era arquibancada que eu fazia, né? Exatamente. Subir e descer arquibancada, todo treino de handball era isso, né? Então, eu fui me sentindo melhor nas corridas mais longas, né? Então, assim, eu experimentei a meia maratona. Minha primeira meia maratona foi do Rio, né? E daí... Saía de São Conrado. É bem bacana. Bem bacana, saía de São Conrado, acabava no aterro. E aí eu fui para maratona e fiz Porto Alegre, que foi minha primeira prova de maratona. Daí eu fiz um monte. Uma prova boa e rápida, né? Boa, rápida, uma prova que outro dia eu estava relembrando, né? Que fez um aniversário, eu acho, de não sei se de 50 anos da Maratona de Porto Alegre, não sei de quantos anos, não me lembro. Mas relembrando que era uma largada separada. Homens largavam separados das mulheres, as mulheres largavam antes. Então, uma prova meio bucólica, assim, sabe? Mas bem rápida. E daí eu fiz várias maratonas e a minha treinadora fazia triatlon também. Aí meu marido começou a fazer triatlon. Aí eu falei, putz, eu quero ver como que é, porque eu já nadava. Eu nunca deixei de nadar, tá? Natação eu sempre fiz, desde pequena. E aí eu falei, pô, só falta a bike, né? Eu tinha mountain bike, assim. Aí comprei a bike e aí comecei a fazer duatlon e depois fui para o tri. A partir do momento que eu fui para o tri, eu parei de fazer as corridas de maratona. Então, assim, eu acabei me concentrando em corrida nas de revezamento. Eu fiz muitas corridas de revezamento. Fiz, acho que uns 6 anos seguidos a volta à ilha. É muito legal, Sérgio. Muito legal. Estão querendo que eu faça esse ano. Vamos juntar um grupo para fazer. É tão legal. Fiz Marizeias Bertioga, a volta à ilha de Florianópolis. Nossa, assim, era muito bacana. A volta à ilha eu fazia com 7 pessoas, 2 mulheres e 5 homens, e a Marizeias Bertioga sempre em trio, né? 2 homens e uma mulher. Daí eu fiquei com essas corridas e com o triatlon. Só que no triatlon eu também tive essa ascensão, assim, essa evolução de distância, entendeu? Então eu comecei com short, mas eu fiz todo o dever de casa. Fiz short, aí fiz olímpico, fiz 1 ano de Troféu Brasil, sabe? Aí eu falei, agora eu quero fazer um 70.3, né? Que nem era da marca Ironman. O que eu fiz primeiro foi Pirassununga. E dali em diante, eu fiz vários, acho que eu fiz, sei lá, acho que mais de 15, 70.3, acho que tem 16. Nossa! E fiz 6 Irons, né? Então aí eu... 6, Caramba! Para o meu 7º Ironman. O primeiro foi quando? O primeiro foi 2014. Eu fico impressionado como é que vocês conseguem fazer. Porque eu terminar uma maratona, eu já estou destruído, né? O que é o seu ponto forte no triatlo? A corrida. A corrida. Pelo menos é a última, né? E aí você tá... Mas agora eu tô no chão, tô mais segura, à vontade. sabe? Na verdade, então você foram os 2 extremos, aí essa natação é o outro
momento forte para você? Não. Então, apesar de você nadar mais tempo, ciclismo. A natação, bike... assim, eu gosto de nadar, mas eu não gosto de treinar natação. Eu sou preguiçosa para treinar. Porque, sabe, eu falo assim, se houvesse uma máquina que me colocasse, me abduzisse, colocasse na piscina e depois me tirasse, voltasse para o escritório, eu seria uma excelente nadadora. Mas, assim, é mais difícil colocar na rotina. Então, assim, dos 3, se eu tenho que abrir mão de algum treino, eu abro mão da natação. Como eu sempre nadei e, tipo, morei perto da praia durante a grande parte da minha vida, fazia alguns esportes ligados à praia. Então, assim, eu não tenho muita dificuldade com o mar, sabe? E daí eu acabei me acomodando com relação à natação, né? E aí crescendo mais nos outros. Crescendo mais nos outros. A bike que eu tive que aprender do zero, né? Porque a bike TT, com sapatilha, tudo, é bem diferente, né? Assim, eu gosto bastante de pedalar, eu também tenho uma road, eu gosto de fazer, já fiz algumas provas de ciclismo só, mas eu sou um pouco mais medrosa nas provas, né? Mas treino bastante ciclismo também. E a corrida que das 3 é a minha maior paixão, né? Que eu mais gosto de correr. E assim, eu fiz as 9 maratonas e depois que eu comecei a treinar, a fazer triatlon, eu nunca mais fiz uma maratona sozinha. Só as do Iron, né? Então, eu tenho 15 maratonas no total, 9 sozinha e 6 do Iron, né? E tem alguma maratona que você ainda pensa em correr? Tem, sim. Tipo? Eu tinha muita vontade Eu fiz Chicago, né? Eu queria fazer as majors, queria fazer as majors. Tá, mas se tivesse que escolher, uma... eu gostaria muito de fazer Nova York, Berlim, sabe? Acho que são 2 provas que eu teria interesse. Inclusive, das majors, a gente agora está com um lançamento, Lucas Shen, um collab com a Alana Sicoli, Eu Escolhi Correr. Vocês fecharam uma parceria muito legal. Homenageando as majors. Com pingente, não é isso? São 6 peças, na verdade, cada uma ligada a uma cidade, né? E, assim, ficou lindo. O lançamento foi agora, há pouco tempo atrás. Você vai ajustar? Porque são 7 agora, né? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente pode pular para 9, né? Sim, por enquanto não. E a ideia também não é Até porque a grande maioria não fez as 7, exatamente. Né? A ideia também veio da característica de cada cidade que acontece a Maratona Major, entendeu? Então, assim, não é só uma questão das majors em si, foi inspirada nas majors, mas tem um significado por trás também. As minhas joias têm sempre um significado a mais, assim, do que o próprio esporte, né? E como é que vem essa ideia de fazer essa parceria com ela, que é influência, super influência no mundo da corrida, né? Também. A Alana é uma querida e é uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho. Ela era minha cliente quando ela ainda morava em Nova York, ela comprava as joias e assim, sempre me fez uma divulgação maravilhosa e a gente acabou desenvolvendo uma amizade, né? Foi a primeira collab, eu, assim, fiquei assim, segurando um pouco, porque eu queria escolher bem a pessoa para fazer a collab. E aí veio a ideia da Alana, e ela é muito querida, carioca também. Então, assim, várias coisas em comum. Então, fluiu, né? Daí que surgiu isso. E ela que trouxe a ideia, ela tinha uma ideia também desde criança. Assim, é bem bacana a história. É uma espécie de versão mandala em joia, né? Isso, exatamente. E é um momento tão importante para que realmente você fechar 6 majors, né? Se uma maratona já é uma coisa ultra simbólica, né? E são as provas mais famosas, mais disputadas, em lugares icônicos. Então, você completar essa prova nesses locais é algo realmente inesquecível, né? Deve ser uma emoção enorme, né? Assim, e também a gente ligou as estrelas, né? Então, a estrela tem um significado. O nome da coleção é Beyond Wishes. Até onde você vai com seus desejos, com a sua vontade, que você se realiza nisso, né? Então, tem uma história também, não só de você completar as 6 majors, mas, assim, o que te
faz praticar o esporte, o que te leva para atingir seus objetivos, seus desejos se tornarem realidade, né? E também a característica de cada cidade, o tipo de mulher, o tipo de sentimento que tem. Então, a gente trouxe isso, tanto que, assim, cada peça é ligada a uma cidade. Você já até mencionou rapidamente, mas você também faz peças para homens, né? Faço, sim. Aliás, acho que a maioria pode ser, ou muitas delas, unissex, né? Sim, a maioria é unissex. Por exemplo, essas duas que eu tô aqui, elas são tanto mulheres, eu vendo muito para homens também, né? Eu tenho peças masculinas de ciclismo, de tênis, de golfe, de triatlon, muito, do Ironman, né? Até porque no Ironman tem uma quantidade bem maior de homens do que mulheres, né? Verdade, assim, verdade. Não é o ideal, mas a gente está chegando lá. Não, e tem crescido muito. Você que já corre há mais tempo deve ter percebido, cada vez aumenta mais a participação das mulheres nas provas de corrida, né? Sim, verdade. Cada vez aumenta mais. Ainda com relação à distância, as distâncias maiores a gente fica com os homens. Fica com os homens, né? Assim, mas na corrida você já encontra provas que são só de mulheres ou que tem mulheres na maioria, 60-40, né? O que é tipo maravilhoso, né? Assim, no triatlon, quando você vai para a distância de 70.3 e Iron, principalmente, aí é um pouco menos, 10% só de mulheres ainda, sabe? Mas eu acho que é a dificuldade mesmo, né? De você ter o incentivo, saber que você pode chegar ali e também com relação ao apoio familiar. Você tinha um incentivo em casa? Eu tenho, sempre tive, minha família sempre me apoiou, sabe? E seu marido também faz? Ele não faz mais, mas ele fazia também. E chegou a competir com você? A gente não fazia as mesmas provas, porque os meninos eram pequenos, então a gente fazia um revezamento de provas, entendeu? Assim, acho que fizemos um 70.3, algumas maratonas a gente fez junto, Chicago, Miami a gente fez junto, Porto Alegre também, mas de triatlon, Ironman a gente nunca fez a mesma prova, porque exige muito tempo de treino, sabe? É um ciclo grande, né? Um ciclo de, sei lá, no mínimo 12 semanas, né? Para quem já treina há algum tempo. Imagino, porque 12 semanas é pouco, né? Pouco, mas porque já tem o volume, né? Sim, aquele volume ali já... eu digo específico, você não saiu do zero. Específico. Então, aí você tem que ter uma logística, né? E daí eu acho que é por isso que para as mulheres é mais complicado, né? Porque você tem os treinos de finais de semana que são... Tipo, você sai 4 horas da manhã, chega 4 horas da tarde. Então, mulher que tem filho, que trabalha fora, fica mais difícil, né? Como é que vocês fazem a divisão, assim, do natação, bike e corrida na semana? Três treinos de cada esporte, né? Normalmente a natação vai junto com a bike ou com a corrida, né? Assim, porque ainda tem o fortalecimento, né? Que seria interessante fazer. A musculação. Pelo menos umas 2 vezes. E final de semana... E como a natação, ela vai exigir menos da perna... Aí você junta com uma corrida? Junta com uma corrida, porque não dá pra... Não tem dia, né? Nunca bike e corrida, né? Porque eu acho que aí... judia muito da perna, né? Assim, eu normalmente faço assim, corrida e natação e bike e musculação no dia. E aí, no final de semana... fim de semana. Aí, assim, são os longos, né? Então, assim, um dia longo de bike, outro dia um longo de corrida, né? Ou você faz que a gente fala, você faz tipo um simuladinho, você corre, pedala, corre, entendeu? Ou nada, pedala e corre. Aí depende da planilha, né? Assim... Mas tem também esses treinos de transição que a gente fala, né? Que são importantes porque é para você sentir como você vai se comportar naquela mudança. Na corrida, por exemplo, depois que você pedalou um certo tempo. Porque esse é todo o segredo, né? Assim, de você conseguir correr depois de pedalar, né? Bom, você vai para o teu 7º Ironman, então. Então você está treinando a todo vapor. Né? Mais ou menos. Assim, eu tenho uma característica minha, assim, eu gostaria de treinar mais, mas assim,
empreender não é fácil, né? E eu trabalho, assim, muito, viajo muito, né? Faço muitos eventos fora daqui de São Paulo e tal. Procuro encaixar meus treinos e, tipo, eu não procuro chegar ao cenário perfeito, sabe, Sérgio? Assim, eu amo competir, eu adoro competir, assim, me torna viva, sabe, assim, o triatlon faz parte da minha vida, então, assim, eu vou fazer, esteja eu preparada pra caramba para ir, de repente, para um pódio, tentar vaga e tal, ou eu faço só para me divertir, entendeu, assim, mas eu sou easygoing por esse lado, eu não fico tão bitolada, assim, sabe? Não sou tão focada em resultado, depende do meu momento, sabe? Então, eu procuro sempre estar treinando, sempre estar fazendo, né? Mas em alguns momentos você já focou para resultado? Já foquei para resultado. Eu tive assim, a chance de participar de um Mundial de Ironman em Nice, em 2024, e foi muito especial. Foi muito legal, assim. Que máximo. E tive uma história bem complicada nesse processo de Nice, né? Porque eu me classifiquei em 2023 e aí falei, dessa vez, Nice é uma prova muito dura de Ironman, é uma das mais difíceis do mundo porque tem uma altimetria gigante na bike. São 2.700 metros de altimetria. É quase como um letap, uma prova de bike dentro do Ironman, né? Nossa. E daí depois você tem que correr a maratona. Aí eu falei, não, eu vou me preparar. Para quem está como turista ali é uma maravilha. Maravilha. Mas para quem lindo. faz. Mas Não, até para quem faz. É um cenário lindo, porque você pedala nos Alpes, né? Assim. Aí eu falei, eu vou me preparar, vou fazer tudo certinho dessa vez. Fui médico, fiz tudo com o meu treinador e tal. Aí ele falou, olha, vai para Campos de Jordão e casa com a cidade, né? Para você poder pedalar lá, que tem muitas serras de altimetria. Aí, em fevereiro, eu fui cair. Fraturei a bacia. 3 meses sem colocar o pé no chão. E a prova em setembro de 2024. Aí todo mundo falou, já foi a prova, né? Você não vai mais fazer. Eu falei, não sei, tá tudo comprado. Eu já tinha comprado tudo. Eu falei, eu vou ver se eu vou me recuperar. Aí ali eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou... Então, assim, desde o primeiro dia eu fazia musculação, sabe? Assim, sentada eu fazia musculação. Aí o médico me liberou depois de, acho que uns 20 dias para nadar com elástico, flutuador, porque eu não podia mexer o quadril, então eu ia de muleta para natação. Só braço, praticamente. Só braço. 5 dias por semana. Aí fiquei treinando 5 dias por semana, natação. Aí ele liberou a bike ergométrica, isso tipo em junho, né? Aí Nossa, eu comecei a fazer muito próximo. Eu só fui correr em julho. Você tem ideia de quantos brasileiros foram para lá nessa prova? Lembra? Não sei. Não? Acho que não. Acho que uns... Não tinham muitas brasileiras, não sei, acho que tinha menos de 50. Tinham 2.500. Oportunidade muito especial. Tinham 2.500 mulheres, então assim, foi muito especial. Normalmente o Mundial do Ironman, ele é em Kona, né? Agora voltou tudo para Kona, mas eles, por um período, eles separaram, porque a cidade não estava suportando homens e mulheres, era muita bagunça, assim, para a cidade, é uma cidade pequena. E aí eles colocaram Nice no circuito, então... Um ano, o masculino era em Nice e o feminino em Kona. E o outro ano trocava, E aí eu consegui, eu falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir num outro momento, sabe? Não sei da minha vida, então eu vou tentar ir com o que eu tenho. E graças a Deus eu fui, consegui lá, me esforcei, assim, claro que fiz uma prova de acordo com as possibilidades que eu tinha, né, assim, foi bem extenso, levei 15 horas para completar, mas foi maravilhoso, assim, foi uma experiência única de estar ali com as melhores triatletas do mundo. Que legal. Você largar numa categoria que era a minha na época de 50 a 54, que agora eu fui para 55, 59, mas com 60 mulheres, sabe? Assim, você larga aqui com pouquíssimas. Imagina, se 10% só de mulheres numa prova normal no Brasil, aqui de Floripa, tem 2.000 participantes, 200 mulheres, de todas as categorias. Então, assim, é muito pouco, né? Quando você chega lá e você vê aquela multidão de toquinha da mesma cor que a sua, sabe? Assim, é muito especial, foi muito especial. Que bacana. Bom, então voltando à sua preparação
preparação Tá. para o próximo, né? Que aí você falou, eu tô me preparando. Você, então, nesse momento, você não está focada em resultado para esse próximo. Não, eu tô Ou tá? sim. Tá? Eu mudei de categoria esse ano, né? A gente fala que não faz aniversário, ninguém fica mais velho. A gente só muda de categoria. E, assim, é bem difícil, mas eu gostaria, sabe, de fazer de ir de novo e de ir para Kona, que eu nunca fui, tá? Eu tô me esforçando para treinar, já venho treinando há algum tempo, e agora, assim, eu acho que nos próximos meses eu vou focar bastante. A minha ideia é fazer uma boa prova. Só isso que eu penso, assim, estar preparada para fazer uma boa prova. Lá na hora, tudo pode acontecer, né? Assim, não sei quem vai participar, enfim, é uma vaga, duas, não são muitas vagas para mulheres, né? Assim, Sim. então, você contar com a sorte de estar no lugar certo, mas eu quero, tipo, fazer o meu melhor. Gostaria de fazer o meu melhor Ironman. Não sei se eu vou conseguir, mas... E você... Bom, aí você tá com esse foco de Ironman, mas eu vi que você fez uma postagem dizendo, botando um desafio para os seus seguidores de 300 dias ininterruptos de corrida. Como? Eu falei, cara, 365 no ano, você só tem 65 sobrando. Eu falei, oi, que coragem, como é que foi? Então, assim, ano passado eu fui olhar os resultados, né, dos aplicativos que a gente usa, relógio e tal. Aí eu vi que eu tinha treinado 200 e tantos dias, assim. E uma das coisas que me dificulta é justamente ter esse compromisso de treinar sempre, tá? Porque eu tenho esses eventos e você trabalhar em feira, em expo e tudo, é muito cansativo, são 12 horas de trabalho, tem viagem envolvida, sabe? Assim, é cansativo, você fica em pé muitas horas. E aí eu falei, eu preciso... Eu sou movida a desafio, sabe? Eu gosto do que é difícil, assim. Eu falei, eu preciso melhorar esse tempo de treino, porque aí eu acho que se eu conseguir treinar todos os dias, eu vou estar mais apta para fazer essas provas que eu gosto, né? Assim, então, não vai ser aquele choque de realidade de ficar chegando próximo do Ironman e ter que aumentar o volume rapidamente, que isso machuca também, principalmente com a idade, né? Você tem que ter um tempo maior de recuperação, tudo. Eu falei, eu vou fazer um desafio para mim. Eu vou treinar 300 dias esse ano, né? Aí comecei a fazer para mim. Aí eu falei, puxa, mas sozinha não tem graça. Quero botar mais gente nessa... Eu vou perguntar se alguém quer fazer isso comigo, né? Assim, e a gente acaba recebendo, né? Mensagens e tudo, meus amigos próximos e pessoas que seguem a marca e tudo, a se falar que os meus treinos incentivam que eles também treinem. Isso é muito legal. Muito gratificante, sabe? Assim. Quando eu às vezes recebo mensagem também na rede social, eu falo assim, olha, eu estou correndo por sua causa, eu fiz a prova por sua causa. Cara, isso maravilhoso, mas é né? muito legal. É muito legal. Nossa, eu influenciei positivamente alguém que mágico pra gente. A gente nem tem essa ideia, né? Mas às vezes um momento que você está falando ali e que a pessoa do outro lado te ouve e fala, putz, ela foi, eu vou também, sabe? Então é muito bom, né? E aí eu, assim, achei que seria legal lançar o desafio. Claro que as pessoas podem escolher, nem todo mundo precisa fazer 300 dias, mas a ideia é que as pessoas se desafiem. Então, tem de 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes. E aí tem um grupo ótimo. ali. Bom, a gente já está caminhando para o final do podcast, mas tem um quadro bem tranquilo, mais fácil de que pensar numa joia. Vambora, sem cara? Muito mais fácil que um Ironman. Ai, que medo. Vamos? Vamos, claro. Hora de ativar o modo sprint. Bom, vamos lá, tem que responder isso ou aquilo e o motivo da escolha. Natação ou bike? Bike. Por quê?
Porque a bike te leva em cenários maravilhosos, ela te leva longe, né? Dos três é o esporte que mais te leva a conhecer lugares diferentes, né? Porque você consegue pedalar por muitos quilômetros e eu gosto muito disso. Mas você presta atenção, porque às vezes eu tô tão focado no meu treino que eu não presto atenção em nada. Você consegue Eu presto atenção, Bike ou corrida? Corrida. Por quê? O sentimento que eu tenho quando eu começo a correr é único. É único, assim, parece uma meditação para mim. É na corrida que eu tomo todas as minhas decisões. Já teve ideias Já. correndo de Tudo, peças? tudo. E já algum pedido? Alguém... Olha, faz para mim um não sei o quê, alguém correndo do seu lado. Não, Ainda não, né? Ainda não. Vai chegar. Direito ou design de joias? Designer de joias. Eu nasci para isso. Tá, a gente vai dificultando um pouquinho, tá? Ouro ou brilhante? Nossa, agora você me pegou. Eu vou dizer ouro. Ouro. E o motivo? Ouro, porque com ouro você forja qualquer coisa, né? Assim, o diamante, ele tem um super valor, né? Eu amo diamante, mas é mais restrito. Com ouro você faz... Eu construí toda a minha coleção, né, com base no ouro, não necessariamente com brilhante. Maratona ou triatlo / Ironman? Ironman. Isso aí não tem como competir, né? Não tem. Mas tudo bem, a maratona tá ali, né? Não, a maratona é muito legal. É o seu melhor momento no Ironman. É o meu melhor momento no Ironman, mas assim, eu me encantei pelo triatlon e por essa coisa de fazer os três esportes, um depois do outro e chegar naquele final, sabe, assim, já... Apoteótico, né? Então, assim, acabei me encontrando mais. Mas a corrida é o meu esporte preferido, né? Então, ainda vou fazer muitas maratonas, espero. Anotamos aqui. E para fechar, design de joias ou esporte? Nossa. Eu falei que dificultava, né? Putz, agora você me pegou. Olha, eu vou falar esporte. O esporte faz parte da minha personalidade, né? Foi o esporte que me levou a desenhar as joias. Eu até tenho uma coleção que não é esportiva, que é bem legal e tudo, mas esporte faz parte do meu DNA, né? Então, acho que sem o esporte eu não seria quem eu sou hoje. Que bacana. Lu, obrigado pela sua participação aqui conosco no podcast. A você pela Parabéns pelo seu projeto. Sucesso nas próximas provas no Ironman. Já sou seu fã em todos os sentidos, porque para ter essa coragem, maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Obrigado. Obrigada. Você já se inscreveu no nosso canal? Está esperando o quê? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, assista episódios anteriores. É sempre muito importante a sua participação. A gente está no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Até o próximo.